Pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, os bolsonaristas agora, eles estão, inclusive, sendo julgados pela justiça. Você veja bem, ontem, dia 13, e aquele tal de Guaranhos, lá de Foz do Iguaçu, foi condenado a 20 anos de cadeia por ter matado um petista. Matou um petista no seu aniversário. O petista estava fazendo 50 anos, o Marcelo Arruda, estava fazendo 50 anos, esse Guaranhos entrou na festa de aniversário e matou o rapaz. E ontem foi o julgamento dele. A defesa tentou enrolar, entendeu? Queria enrolar para ver se... Olha bem o que a defesa fez. Inclusive, colocou legítima defesa. Olha bem, o cara invade uma festa de aniversário num clube, mata o aniversariante e a defesa diz que é legítima defesa. É o fim da picada. Mas foi feito justiça. Bom, a gente queria que fosse condenado a uns 30 anos. Mas 20 anos tá bem bom para esse bolsonarista tomar vergonha na cara. Para tomar vergonha na cara. Pegou 20 anos. Bom, e não é só ele que tem que tomar vergonha na cara. São outros também. Tem até o tal de Flávio Bolsonaro, que inclusive o prefeito do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, está chamando o Flávio Bolsonaro, que hoje era senador, e ele foi deputado no Rio de Janeiro. Está chamando hoje o Flávio Bolsonaro de rei da rachadinha. Porque quando era deputado estadual, ele estava ganhando muito dinheiro com rachadinha. Exatamente isso. Fez muita rachadinha no gabinete dele no Rio de Janeiro. E tem outra, tem prova suficiente para condenar. Mas sabe como é que é a justiça, né? Cheio de bolsonarista. Tribunal de Justiça na época do Bolsonaro, cheio de bolsonarista. Aí o que fizeram? Fizeram tudo para encobertar o ladrão. Porque quem rouba dinheiro público é ladrão. O Flávio Bolsonaro, que fez rachadinha, tem provas disso. Agora, teve a manobra, né? Porque na época, inclusive, o Flávio Bolsonaro até apoiou a candidatura daquele ex-juiz, Wilson Witzel, que o vice era o Cláudio de Castro, que hoje é governador do Rio de Janeiro. Agora, todo mundo sabe que teve rachadinha, porque teve prova suficiente. E tem outra. Olha bem o que diz o prefeito Eduardo Paes do Rio de Janeiro. Ele fala o seguinte, fala para o Flávio Bolsonaro, porque ele deu o retorno para o Flávio Bolsonaro. O dedo de vocês é podre para o Rio de Janeiro. Vai vendo aí o resultado. Aliás, eu acho que você deveria largar essa proteção de mandato do Senado
e vir disputar o governo do Estado. E isso foi, quem falou foi o Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro. E falou mais, para de terceirizar e vem enfrentar disputa com o candidato que eu vou apoiar. Olha bem, em 2018, um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras apontou uma movimentação de 1,2 milhões de reais na conta do assessor do Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa, o tal de Fabrício Queiroz. E esse era durante o período que ele assessorava o Flávio Bolsonaro, lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E tem prova suficiente para condenar o Flávio Bolsonaro. Mas a justiça pisou na bola. O dinheiro, olha bem, o dinheiro, segundo promotores, seria lavado com aplicação em uma loja de chocolate em um shopping do Rio de Janeiro. E também outras formas de lavagem de dinheiro. Seria a compra de imóveis, porque aí na época o Flávio Bolsonaro comprou vários imóveis com o dinheiro da rachadinha. Agora, em 2020, o Ministério Público, que fez a denúncia do Flávio e do Queiroz, que era o assessor dele, e outras mais 15 pessoas, ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro por organização criminosa, lavagem de dinheiro, peculato e apropriação indébita. E no ano seguinte, porém, a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça acolheu um recurso da defesa do Flávio Bolsonaro e anulou toda a decisão expedida pela Justiça do Rio de Janeiro. Agora, o recurso questionava uma decisão da turma que rejeitou o pedido para derrubar todas as decisões do juiz Flávio Itabaiana da 27ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. Agora, a defesa argumentava que o senador tinha direito ao fórum privilegiado de deputado, que ele era deputado estadual, e, portanto, o caso não poderia ter sido conduzido por um magistrado, por um juiz de primeira instância. E com a anulação das decisões do juiz da 27ª Itabaiana, o Ministério Público pediu anulação das denúncias contra o Flávio Bolsonaro. Lógico, tudo bolsonarista. O presidente era o pai do Flávio Bolsonaro e tem um outro porém nisso aí. Na época, eu lembro bem que o Bolsonaro deu uma entrevista dizendo que não ia aceitar ninguém, nenhum juiz, ninguém que fosse prejudicar os filhos dele. Então já viu, né? Ele manipulou tudo e o Ministério Público pediu anulação da denúncia contra o Flávio Bolsonaro na época. E o órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro acolheu a solicitação. Agora, em fevereiro de 2023, já teve uma mudança
no Superior Tribunal de Justiça, que recebeu o recurso do Ministério Público pela retomada das investigações e por meio de um agravo em recurso especial do Ministério Público do Rio de Janeiro, busca reverter a decisão do órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que tinha rejeitado a denúncia contra o senador Flávio Bolsonaro, que é corrupção isso, é roubalheira do dinheiro público. E conforme o procurador Antônio José Campos Moreira, que assina o recurso, diz que é possível retomar o curso das investigações do exato ponto em que foi atingido pela primeira declaração de nulidade, a fim de revogar os atos e eventualmente permitir que uma nova denúncia fosse ofertada. Agora, com base em provas renovadas, alícitas, sob o prisma legal, constitucional, sem se falar, contudo, em provas inéditas. Agora, na avaliação do Campos Moreira, a decisão do órgão especial do Tribunal de Justiça viola flagrantemente o devido processo legal, ao subverter a forma como os atos anulados são extirpados do processo e impedir que as investigações sigam do ponto em que foi decretada a nulidade. Agora, em abril de 2023, o Superior Tribunal de Justiça admitiu o recurso e enviou ao Supremo Tribunal Federal, que terá a oportunidade de se manifestar a partir da tese dos chamados mandatos cruzados, quando um parlamentar muda de cargo da esfera estadual para federal ou federal para estadual. Agora, o Flávio Bolsonaro, todo mundo sabe e tem prova suficiente, e a justiça deveria ter condenado, mas tudo, inclusive, ocorreu em favor do Flávio Bolsonaro. Por quê? O pai dele, na época, o tal de genocida Bolsonaro, era presidente da República e manobrava a justiça, colocava bolsonarista onde ele queria, fizeram a manobra e arquivaram o processo, que agora parece que o Supremo Tribunal Federal, inclusive o Flávio Dino, vai tomar a frente desse processo. Exatamente isso. Agora, tem uma outra informação que é super importante, que justamente é o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, que tem outra. Ele fechou a denúncia ao Bolsonaro e, sabe, está pedindo 28 anos de prisão para o Bolsonaro. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, deve apresentar nos próximos dias a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo informações e de acordo com a colunista. Agora, o Paulo Gonet sinalizou aos interlocutores nesta semana que o documento está praticamente finalizado e pronto para ser oficializado. Agora, a denúncia
terá como foco inicial a acusação de que Bolsonaro comandou uma organização criminosa para tentar um golpe de Estado no Brasil contra a nossa democracia. Agora, outros inquéritos que envolvem o ex-presidente, como o desvio de joia, e tem outra, a falsificação de cartão de vacina, deverão ser tratados separadamente em segundo momento. Agora, o relatório da Polícia Federal, que embasa a denúncias na Procuradoria-Geral da República, do Paulo Gonet, aponta que o Bolsonaro não apenas integrou, mas também liderou o grupo organizado para atender contra a democracia brasileira. E com base nesses documentos, o ex-presidente foi indiciado por 3 crimes distintos. O primeiro, do artigo 2 da Lei 12.850, que prevê de 3 a 8 anos de prisão para quem promover, constituir e financiar ou integrar pessoalmente ou por interpostas pessoas organização criminosa. Já o segundo enquadramento é o artigo 359-L do Código Penal, que estipula penas de 4 a 8 anos para quem, olha bem, tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Agora, o terceiro é o mais grave, atribuído ao Bolsonaro. Está no artigo 359-M do Código Penal, que prevê pena de 4 a 12 anos para quem tentar depor, por meio de violência ou grave ameaças, o governo legitimamente constituído. Somadas penas máximas, podemos chegar a 28 anos de prisão para o genocida Bolsonaro, que já deveria estar na cadeia. Já deveria estar na cadeia, porque poderia ter, inclusive em vários artigos que ele infringiu, ter pedido a prisão preventiva para ele, porque ele continua na rua cometendo crime. Bom, o Bolsonaro já foi provado cientificamente que ele é um topeira, e não é só ele, não. É o filho dele, Flávio Bolsonaro, e o pior dele, o Eduardo Bolsonaro, mais conhecido como Bananinha. Mas também tem o outro, Carlos, que também foi denunciado no Rio de Janeiro por rachadinha. Só que juízes, olha bem, juízes bolsonaristas livraram a cara dele e também da mãe dele, e só indiciaram os funcionários do gabinete. Quer dizer, o chefe do gabinete, que era o cabeça de tudo, os juízes tiraram fora.
É isso que acontece no Rio de Janeiro, porque a justiça está infestado de bolsonarista. Agora, no caso aqui do Bolsonaro, com o Paulo Gonet na Procuradoria-Geral de Justiça, a expectativa de punição, a gravidade da denúncia levantada, a discussão sobre o tamanho da pena que o Paulo Gonet pedirá contra Bolsonaro, mesmo o círculo mais próximo do ex-presidente acredita que a punição do genocida não será branda, especialmente considerando que, envolvido nos atos golpistas de 8 de janeiro, já foram condenados a pena de 17 anos de prisão, que justamente foi o caso daqueles terroristas que destruíram o patrimônio público, cultural e artístico. Agora, o entendimento nos bastidores é que uma pena inferior a essa para o Bolsonaro seria muito, mas muito difícil. Porque eu acho, inclusive, que o Bolsonaro, por tudo que ele fez e está fazendo, e o mal que ele trouxe para a nossa sociedade, de pregar o ódio nas famílias, ele deveria ter prisão perpétua. Mas como no Brasil não existe isso, mas deveria existir, nesses casos de canalhas igual ao Bolsonaro, deveria existir prisão perpétua. Agora, a expectativa agora gira em torno da oficialização das denúncias, que podem, inclusive, marcar um dos momentos mais decisivos da trajetória política e jurídica do ex-presidente conhecido como genocida Bolsonaro, inelegível ainda. Caso as denúncias sejam aceitas pelo Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro, porque tem um outro porém, o ministro Gilmar Mendes, inclusive, aí dentro disso que eu falei agora, já deu, inclusive, uma entrevista dizendo que o Supremo Tribunal Federal já está preparado para julgar o genocida Bolsonaro. Agora, no Supremo Tribunal Federal, que por tudo indica a trajetória política jurídica desse ex-genocida, o caso a denúncia seja aceita pelo Supremo Tribunal Federal, como diz o juiz Gilmar Mendes, Bolsonaro passará a condições de réu e poderá enfrentar um dos processos mais emblemáticos da história recente do Brasil. Mas não é só o julgamento que é emblemático. Emblemático também foi o comportamento do Bolsonaro de organizar um grupo, inclusive de militares, generais, tenente, capitão do Exército, da Polícia Militar e da Marinha, tal, das Forças Armadas, para dar o golpe de Estado. Isso foi o que ele cometeu.
Isso é o crime do Bolsonaro. Então o Bolsonaro tem que ser julgado e tem outra. Pena para esse crime deveria ser perpétua. O cara morrer lá dentro da cadeia. Porque é justamente isso que esse canalha desse Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um canalha. E quem apoia ele também é. Porque esse canalha tem que ir para a cadeia. E aqueles deputados que estão querendo que o Bolsonaro seja liberado dessa condenação, conforme eles estão pedindo anistia, já que eles estão falando, nós estão pedindo não, anistia não, para esses canalhas golpistas, terrorista, porque isso deveria ser julgado como terrorismo. Porque nisso tudo teve vários fatos. O Bolsonaro queria dar um golpe de Estado para implantar no Brasil a ditadura militar. É isso que o Bolsonaro queria. Então tem que ser condenado e ir para a cadeia. Não é ficar tirando lá em quartéis com mordomia, geladeira e uma série de coisas. Tem que ir para a cadeia. A papuda está esperando o Bolsonaro, que é considerado como o maior canalha que já apareceu no Brasil. Bolsonaro é canalha. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo-se no canal, você vai ajudar a luta contra essa direita canalha que quer dar golpe na nossa democracia, certo? E querem meter a mão na grana do povo. Então, inscreva-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal. E um tchau.